E aí, pessoal, boa noite. Hoje eu atrasei um pouco, hein? Quero pedir desculpa para vocês, mas vamos lá, não vou deixar de fazer a nossa live. Já vou colocar aqui já o nosso tema de hoje, a lei do acordo. Então, fechou. Então, bora. Tá aí, vamos partir para cima então. Deixa eu fixar aqui agora. Fechou. Gente, então me desculpa, né? Hoje acabou que eu tive os imprevistos e acabei atrasando, mas estou aqui para poder cumprir o nosso acordo de fazer a live para vocês, de trazer esse conteúdo sobre a lei do acordo, ok? Mas antes eu já queria deixar avisado para vocês que nessa quinta-feira eu não vou poder fazer a live na quinta-feira porque eu vou estar viajando, né? Então normalmente aí nos hotéis dificilmente a gente consegue encontrar uma internet boa. E interior de Goiás também nem sempre a rede da minha operadora também de 4G ela é tão legal. Então, caso eu não conseguir fazer, eu peço desculpa para vocês, tá? Mas se eu ver que às vezes lá no hotel vai ter uma internet boa, eu faço na quinta-feira também, tá certo? A Ana já tá aí já. Então vamos começar, pessoal. Eu queria então falar hoje sobre a lei do acordo. E aí você pode pensar, né, por que a gente deve olhar para isso? Então, qual que é o princípio da lei do acordo? Né? O que é que ela nos traz que a gente deve refletir para a nossa vida? A lei do acordo, até anotei aqui, ela envolve construir relações saudáveis, né, e amistosas, né? E também fazer bons acordos. Você utilizando ela na sua vida, você pode também evitar brigas, contendas, coisas que são desnecessárias, né? E é um princípio que a gente busca para quê? Para ter um melhor relacionamento com as pessoas. E aí tem um versículo lá em Amós 3:3 que diz o seguinte: acaso andarão dois juntos, se não estiverem em acordo? Ou seja, como que você quer construir algo se você não tem bons acordos, né? Se você não consegue se dar com outras pessoas, se dar, né, no meio onde você está. Então, no meio corporativo, numa empresa, fala-se muito sobre a questão do network, né? Você ter um network, você ter boas parcerias, você ter relacionamentos saudáveis comercialmente, para que você dá um bom andamento, né, e construir parcerias sólidas, né, e que o seu negócio então se alavanque. Só que esse conceito, né, do network, ele está baseado nisso, no acordo, né, e trazendo para a nossa vida, nós, né, pessoalmente também precisamos de bons acordos, né? Precisamos utilizar a lei do acordo para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente quer. E tem alguns especialistas que falam muito nessa área, né? E o autor aqui, até de um material que eu estou me baseando aqui para poder falar um pouco sobre esse assunto, ele diz até o seguinte, ele aponta para 3 fundamentais princípios para que a gente construa bons acordos na nossa vida. Primeiro deles é o desenvolvimento pessoal, dentro do nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Ele fala que a dependência, a independência e a interdependência. Ou seja, para que a gente tenha bons acordos na nossa vida, a gente precisa primeiro aprender a ser dependente. Em qual sentido? Quando você está precisando ganhar know-how, ganhar experiência ou construir uma rede de network, você precisa o quê? Ser dependente de outras pessoas. Você precisa se associar a pessoas que já têm aquele know-how, que já têm aquela experiência. Falando assim, no nosso contexto de vida, por exemplo, seria mais ou menos como você quer se inserir num grupo de amigos e aí você precisa de alguém que te conhece, que é amigo seu, e que também faz parte daquele grupo lá onde você quer ser inserido. Percebe? Então você precisa de uma ponte. Então ser dependente é nesse sentido. Você precisa ter a sua dependência no sentido de construir boas parcerias, de ter bons acordos com as pessoas. Depois você precisa passar para a próxima fase, o ser independente.
Então, quando você chega numa empresa, você é dependente das pessoas que trabalham lá. Por quê? Porque você tem que conhecer a empresa, você tem que conhecer como que a empresa funciona, como que são os processos da empresa, como é que ela atua, né? A sua função específica, essas coisas. Mas depois o que espera de você é o quê? Que você aprenda a fazer o serviço sozinho. Que você não fique dependente de toda hora ter alguém falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. E a interdependência, que é o terceiro estágio, é quando você depende das pessoas no conjunto, né, para o processo, para o bem comum, mas você também tem a sua independência para poder construir o seu sucesso ali onde você está fazendo, né? Então, é importante você aprender a ser dependente até onde é necessário. É importante você construir a sua independência para que você não fique preso somente a depender de alguém para dar o andamento em algo, né? E no terceiro estágio você vai aprender a construir então a sua rede network na interdependência, ou seja, você depende de algumas coisas, mas também é independente em outras. E aí você consegue então maturar aquilo que você quer construir. E esse conceito ele vale para qualquer área da sua vida, profissional, pessoal, sentimental. Você precisa construir, né, esse processo na sua vida. E aí basicamente, para poder falar da lei do acordo, eu queria mencionar, digamos assim, 3 fases, né? Primeiro, evitar guerras. O que acontece? Para que você tenha bons relacionamentos na sua vida, você precisa aprender a evitar guerras, a evitar conflitos. Por quê? Porque o conflito ele não constrói, ele destrói. É diferente de você ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Às vezes, durante algum ajuste, há um certo desgaste. Mas o desgaste do ajuste é uma coisa. O conflito com as pessoas é outra, totalmente diferente. Então, por exemplo, você vende um produto, você não vai entrar em conflito com seus clientes. Por quê? Porque eles vão parar de comprar de você, né? Se você tem uma parceria que é fundamental para o seu negócio, você não vai entrar em conflito com o seu fornecedor. Por quê? Porque ele tem algo que você precisa para o seu negócio. Só que aí qual que é o problema? Corporativamente, a gente sabe muito bem lidar com isso. Mas pessoalmente, aí não. Pessoalmente, a gente está pronto para a guerra. Pessoalmente, a gente quer partir para a batalha, né? E ter a razão, e ser dono da razão. E se for preciso, a gente passa por cima de todo mundo, né? Porque o que interessa é que a gente esteja certo. E esse é o problema. Se você parar para pensar, muitas vezes você não quer estar perto de pessoas que são conflitantes. Está o tempo todo pronto para a briga, né? O tempo todo está discutindo, está batendo boca, quer ter a razão sempre, não aceita perder. Ninguém quer ter relacionamento mais profundo com esse tipo de pessoa. E se você não quer ter com as pessoas que são assim, imagina se você é assim na sua vida. Será que as pessoas também não querem ter um relacionamento mais profundo com você? Então, o primeiro passo para você construir um bom network em qualquer área da sua vida. Não seja alguém pronto para a batalha sempre. Existem as batalhas certas para a gente lutar. Mas estar sempre pronto para a guerra constantemente não é algo saudável para você. Segundo ponto, ter uma boa atitude, né? Então, o que acontece? O segredo da arte de relacionamento é o que? A discrição. Evite cansar as pessoas. Então, tenha boas atitudes. Diante de um conflito, de alguma situação desagradável, saiba se portar, saiba falar. Não é que você tem que omitir a sua opinião, não é que você não tem que ser uma pessoa duas caras. Não. Mas tem momento que é melhor a gente ficar calado. É melhor a gente deixar quieto do que partir para o conflito, do que às vezes falar assim, eu sou verdadeiro, eu falo na cara. Mas sabe qual que é a verdade? A maioria das pessoas não está nem aí para a sua opinião, não quer saber o que você pensa, o que você acha. Então, se você não foi perguntado, dependendo do contexto, não é inteligente da sua parte querer sair dando uma de verdadeiro, de sincero. Saiba se portar, tenha boas atitudes para que você
crie os ambientes saudáveis e necessários para que você alcance os seus objetivos. Então vamos pegar aqui uma situação, né? A reunião de família. Eu tenho certeza que ninguém quer estar numa reunião de família onde as pessoas são insuportáveis, né? Onde as pessoas são desagradáveis o tempo todo. A pessoa não sabe se portar, não sabe conversar, discutindo o tempo inteiro, gerando intriga, fazendo fofoca. Né? Então, se no ambiente corporativo já é extremamente ruim, mas no pessoal também. Então, saiba os momentos de você medir suas palavras, de você se portar. Você pode sim ser verdadeiro, você pode sim falar o que você pensa, se comportar da maneira que você acha adequada. Agora, existem ambientes e momentos que a gente tem que prezar pelo bom senso. Né? Às vezes você está na casa de uma pessoa, a pessoa está te recebendo, você é uma visita lá. Você não precisa ser o sincerão lá dentro da casa dele o tempo inteiro. Ah, não gostei desse sofá, essa decoração tá ruim, essa comida não é boa. Então, sim, existem os momentos e os ambientes, inclusive até os assuntos, onde às vezes a gente pode sim falar o que a gente pensa de uma forma mais clara e objetiva. Às vezes, em outros momentos, não é nem uma questão de você ser duas caras, não é uma questão de você ter um bom senso mesmo. Né? Olha, tá bom, obrigado, né? Parabéns, é isso aí, né? Deus abençoe, né? Tamo junto e numa próxima. Então, tenha boas atitudes. E o terceiro ponto, aliás, eu queria até ler algo que eu achei sobre essa questão da gente ter boas atitudes. Só para você poder perceber, você vê que eu não estou te falando algo aqui que é só da minha cabeça. Tem um palestrante, Eduardo Almeida, que ele dá treinamentos, alguém bem conhecido no mundo corporativo. E aí ele acompanhou uma pesquisa e ele até depois também publicou algumas coisas a respeito disso. E aí ele participou de um evento chamado Educar, em 2011, um evento que aconteceu lá em São Paulo. Nesse evento foi apresentada uma pesquisa que foi feita, onde foi constatado o seguinte: 80% das demissões são decorrentes de problemas de atitude. Que atitude? Mau comportamento, ou seja, comportamento inadequado. Ou seja, o mundo corporativo, não basta só você ser o máximo, né? Ter conhecimento, ser um excelente profissional, mas se a sua conduta não é condizente com a linha da empresa, muitas vezes o profissional é mandado embora. Às vezes mesmo sendo um excelente profissional. E aí foi constatada essa mesma pesquisa que apenas 20% das demissões são por conta de falhas técnicas, né, de conhecimento, né, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a postura do funcionário na organização é mais levado em conta do que o conhecimento técnico ou profissional dele. E aí, eu não sei se você já ouviu falar de um site de empregos que chama Cato, é um dos mais famosos aqui no Brasil, principalmente para quem quer alcançar níveis hierárquicos maior, inclusive até de salário maior também. Ele é muito utilizado, esse site de emprego. O que acontece? A Cato também fez uma pesquisa e ela chegou na seguinte conclusão: 16% das pessoas entrevistadas, né, no site reconheceram que foram mandadas embora por problemas de relacionamento, ou seja, nas atitudes dela. E aí, por problemas com a equipe, com o chefe, alguma coisa nesse sentido. 4,8% por conta de, às vezes, não conseguir se engajar na equipe, no dinamismo, né? Não entrar no ritmo da equipe. 10% por faltas e atrasos. Olha, 10% das pessoas entrevistadas reconheceram que foram mandadas embora por atraso. Então, o brasileiro é muito ruim no atraso, hein, gente? Vamos melhorar isso aí. 12% por incompetência, né, ou falha técnica, né? E 24% por desempenho. Ou seja, tirando o desempenho, né, que foi 24%, em segundo lugar, o que foi que mais as pessoas reconheceram que foram mandadas embora? Comportamento. Né? Ou seja, o comportamento, o relacionamento na organização. Então, para você ver
que essa pesquisa não desentoa da outra que foi feita lá nesse evento, lá na Educar. Então, gente, o nosso comportamental ele é fundamental para a gente poder construir bons acordos, bons relacionamentos, bons networks. Tá? Então, por isso é necessário que você construa as suas bases, né, a partir disso, de ter um bom relacionamento com as pessoas. E você ser querido nos ambientes, ele vai te dar portas abertas em muitos lugares, tá certo? E o último ponto que eu quero comentar com vocês é que o mercado ele não exige agressividade. E aí você pode falar, mas como assim, Thiago, né? A gente tem que ser agressivo, tem que ser aquele vendedor, né, que parte para cima, a gente tem que ser o profissional que domina o mercado. Então, não confunda você ser um excelente profissional, né, como eles falam, um tubarão do mercado, né, no sentido de você agarrar oportunidades, no sentido de você bater metas, de conquistar objetivos. O que eu estou falando aqui é de você não ser uma pessoa agressiva no seu comportamento. Ou seja, você ter atitudes, né, que vão fazer com que as pessoas se afastem de você, né? Então, se comercialmente você não quer lidar com esse tipo de pessoa, mas no pessoal também não, né? Eu tenho certeza que você não quer ter relacionamentos com pessoas agressivas, né, autodestrutivas, tá o tempo todo brigando e caçando confusão e entrando em conflito. A Ana, como fazer para ser querido pelos outros? Ana, essa é uma pergunta bem complexa e eu até te falo algo que eu falo muito para quando eu dou treinamentos. Não existe uma receita de bolo, tá? Não tem como eu te falar algo que vai dar certo sempre. Mas eu falo que existem alguns critérios que você pode utilizar. Primeiro, seja você mesma, né? Você é alguém que tem a sua identidade, que tem o seu jeito de ser. Então, seja você mesma. Segundo, que eu até já falei aqui na live, saiba se portar adequadamente com o ambiente, com a necessidade. Né? Então, você pode ser você mesma, você pode ser autêntica, você pode falar a verdade, você pode ser transparente, mas há momentos que é melhor a gente guardar a nossa opinião para nós. Né? E é que eu falei, não é a questão de você ser duas caras, é a questão de você ser inteligente. Então, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu sei que uma pessoa é mais sensível com um determinado assunto, por que eu vou ficar constantemente puxando esse assunto, entrando em conflito com essa pessoa? Então, a gente precisa ser produtivo. O que é que me leva mais próximo do meu objetivo? É discutir com as pessoas? É querer estar certo? É querer ter a razão? É igual os grupinhos, né? Vamos falar de futebol, vamos falar de política, de religião. Aí todo mundo conversa, bate boca, discute, faz inimizade, mas no fim ninguém chegou num consenso. Por quê? Porque cada um tem a sua opinião. Então, certos assuntos e certas posturas a gente guarda para nós, né? Para o nosso contexto, para a nossa vida. No corporativo, seja pessoal ou seja profissional, às vezes compensa mais a gente deixar certas opiniões de lado e focar naquilo que vai nos levar para o resultado. Então, seja você mesmo, né? Faça boas escolhas, né? Construa pontes com as pessoas, né? E não desmonte as pontes. Então, crie pontes, crie elos, busque valorizar os pontos em comuns que você tem com as pessoas. Então, você tem um ponto em comum com seu pai, com sua mãe, ou com seu irmão, ou com seu esposo, esposa, amigo, valoriza isso, né? Tenta estar mais próximo da pessoa nesse ponto, ao invés de você sempre estar querendo debater pontos polêmicos, que só gera confusão e conflito. No organizacional, na empresa, se você está junto com a equipe, vocês trabalham todos os dias, estão sempre juntos, procure valorizar isso, né? Os pontos da equipe que fortalece, que une, que geram os laços, né? Ao invés de a gente ficar sempre querendo bater boca, tá certo? E aí não seja agressivo, né? Inclusive a gente pode ter opinião, pode ser firme na nossa opinião, autêntico, transparente, mas de forma inteligente. Até nesse ponto a gente pode ter bom proveito para poder alcançar aquilo que a gente quer. E aí o que acontece? Vou até ler um texto aqui que eu escrevi. Quando sugerimos uma postura pacífica
né, e não danosa, sempre surge alguém cético para poder levantar uma questão, né? Então, né, você está sendo falso, você não sei o quê. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes, até hoje, as pessoas se acostumaram com você sendo alguém mais agressivo, né, mais impulsivo nas suas atitudes. E aí, de repente, fala, não, eu vou mudar. Eu quero construir melhores relacionamentos, melhor network. E aí você começa a mudar as suas posturas e aí levantam pessoas para poder te criticar. Agora você é duas caras, agora você mudou. Né, até quando vai durar isso? Mas descarta. Sabe por quê? Porque as pessoas se incomodam com a nossa mudança. Então, quando você decide mudar para melhor, pessoas vão se levantar para te criticar, porque elas se assustam, porque o seu comportamento tira elas da zona de conforto. Tá? Então não leva para o pessoal quando às vezes você receber crítica por estar evoluindo, por estar melhorando a sua conduta, a sua postura, seu profissionalismo ou até mesmo seus relacionamentos pessoais. Tá? Tenha paciência, dê tempo para que as pessoas se habituem. Quando eu comecei todo esse projeto das lives, né, e outras coisas que eu já estou desenvolvendo, muita gente se assustou, né, e muita gente me indagou, me perguntou e muitas outras me criticaram, tá? Mas eu tive paciência, eu entendi, né, que as pessoas iam se assustar mesmo, eu me preparei para isso, né, e eu fui respondendo as perguntas e fui dando tempo para que as pessoas se habituassem com essa nova postura minha. E hoje está muito bem, o pessoal já me procura, já conversa, troca ideia. Tem gente hoje que já me manda mensagem pedindo conselho, querendo ajuda às vezes para poder fazer alguma coisa. Ou seja, de certa forma as pessoas me enxergavam de uma maneira, né? E aí nessa minha nova postura, hoje eles já me enxergam de outra. Mas isso foi um processo. Né? E eu dei tempo para que todo mundo se habituasse com isso, né? E passasse a me ver da forma como eu realmente me enxergo, né? Essa pessoa que está aqui fazendo live e querendo te ajudar de alguma forma, né? Nem que seja com uma palavra que eu disser aqui, mas se algo mudar na sua vida, eu já estou satisfeito. Então, essa é a pessoa que eu sou no meu dia a dia, né? Seja na empresa, seja na minha família, eu sou assim. Lógico que eu tenho defeitos também, né? Tem pontos que eu preciso melhorar, mas essa é a minha essência, é quem eu sou e é o que eu quero fazer, quero ajudar pessoas. E aí, aprenda então a fazer bons acordos, ou seja, fazer bons networks. Por isso que hoje eu estou falando sobre a lei do acordo. Você ter boas parcerias, tanto pessoais como profissionais, fazem a diferença. É bom quando você liga para alguém e fala, olha, eu estou precisando de tal coisa. A pessoa, você vê que a pessoa faz questão de estar junto com você e de te ajudar. Isso significa o quê? Que você criou um bom vínculo, um bom relacionamento com essa pessoa. Então imagina se você aumentar isso e a cada mês, a cada ano, você agrega novas pessoas, você agrega novas parcerias, você agrega, até comercialmente também falando, né? Você agrega novas parcerias e o seu leque de possibilidades ele se expande, né? Seja para captar clientes, seja para construir novos parceiros, seja para você arrumar fornecedores melhores, seja para você ter novas amizades, né? Ou melhorar o relacionamento, né? com seus familiares. Então, quando você se dispõe a criar esse vínculo, essa ponte, você vai ver que com o tempo as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Mas é preciso que você abandone os conflitos, né? Seja alguém não conflitante, mas alguém que ajuda, né? Que tem algo a acrescentar. Mudar suas atitudes fazem muita diferença, né? E não ser uma pessoa agressiva, né? Alguém que cuida dos relacionamentos. Galera, se você conseguir fazer isso na sua vida, você vai ver que muita coisa vai mudar. Então, quando a gente começa a mudar as nossas atitudes, nossos pensamentos, a nossa forma de ver, de enxergar as coisas, de reagir a isso, você vê que o resultado ele também começa a acontecer. Tem uma pergunta que eu falo muito para equipes de venda, que às vezes você está dando um treinamento
E essa pergunta ela sempre surge nos treinamentos, sempre. O vendedor fala o seguinte: mas o que então que eu preciso fazer para mudar essa realidade? E aí, lógico, para você dar dicas mais concretas, você precisa entender um pouco o contexto dele. Mas durante o treinamento eu sempre faço uma pergunta: o que você está fazendo hoje está te levando para o resultado que você deseja? A resposta de todos é sempre a mesma: não está me levando. Eu falo, então, se o que você está fazendo não está te levando para o resultado que você precisa mudar aquilo que você está fazendo. Ou seja, não é quando mudar o presidente, nem o governador, nem o prefeito, não é quando você mudar de empresa, não é quando mudar o seu salário, não é quando o seu produto for com preço mais barato ou alguma coisa. Não é o seu comportamental. Lógico que há fatores externos que influenciam no nosso resultado, sim. Mas eu te falo com plena certeza, a maioria das vezes o resultado muda quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós mudamos a nossa mentalidade, quando nós mudamos o nosso comportamental. E a partir disso as coisas começam a mudar ao nosso redor. Eu te falo isso com plena certeza, garantia de alguém que já tem mudado muita coisa na minha vida, porque eu decidi mudar a mim mesmo primeiro. Tá? Então, tenha isso em mente. Né? Então, uma das coisas que você pode mudar já de imediato do que eu estou te falando hoje comece a construir relacionamentos mais sólidos, mais saudáveis. Ou seja, melhores networks, melhore sua parceria, melhore os seus acordos com as pessoas. E o acordo, ele não é só o acordo comercial, é o acordo de relacionamento, né, interpessoal com as pessoas que convivem com você. Seja família, seja, né, no casamento, ou seja profissionalmente. Tá certo? Pessoal, é isso aí. É o que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sempre falo, né, da caixinha de pergunta. Na maioria das vezes quase ninguém manda. Não tem problema, porque ninguém é obrigado a mandar. Mas eu quero te incentivar a mandar a pergunta. Por quê? Porque é anônimo, né? Eu não vou divulgar seu nome, não vou divulgar sua foto. Você vai ter a oportunidade de fazer pergunta, né? E eu vou ter a oportunidade de responder essa pergunta para você. E aí você aprende, eu aprendo, e quem vê também o Store vai aprender também junto com a gente sobre aquele tema. Então, é anônimo, né? Você não vai ser exposto, pode ficar tranquilo. Então, mande sua pergunta, mesmo que ela seja cabulosa, mesmo que você ache que ela seja ridícula, mas mande e eu, com muito prazer, vou responder para vocês, tá certo? Então, quinta-feira, se eu conseguir lá do hotel, né? Eu vou estar em viagem, né, atendendo alguns parceiros do interior. Se a internet do hotel permitir, né, ou a do meu celular também, né, se tiver boa, eu vou fazer a live na quinta-feira. Se não, na próxima terça-feira eu volto nesse mesmo horário. E mais uma vez, me desculpem por ter atrasado na live hoje, tá? Mas houve um imprevisto, mas eu quero continuar aqui com o meu acordo com vocês de estar fazendo essas lives até o final do ano. E aí o ano que vem eu vou voltar com outros temas. Fechou? Então um grande abraço, Deus abençoe, boa noite a todos e eu vou abrir a caixinha de pergunta, participa lá. Tchau!